Salmo 112. Você encontrou? Diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração é bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Salmo 112 faz parte de um grupo de salmos que envolvem as bem-aventuranças e fala de um período pós-exílico em que o povo de Deus cantava estes salmos no dia do Senhor, ou em festas especiais em que as famílias do povo de Israel se deslocavam até Jerusalém para adorar, para cultuar a Deus. O Salmo 112 fala de um homem bem-aventurado, e nós já estamos muito bem familiarizados com esse termo bíblico sobre bem-aventurado. O bem-aventurado é alguém que é feliz de uma maneira completa. Ele encontrou plenitude na sua vida e ele está contente com isso. O termo bem-aventurança, como nós já vimos domingo passado no Salmo 128, está estreitamente, intimamente ligado à relação do bem-aventurado com Deus. Na Bíblia, o bem-aventurado, a bem-aventurada, é alguém que desfruta de um relacionamento íntimo, gracioso, pessoal e de obediência a Deus. Nós poderíamos dar vários exemplos. Um deles é Maria, quando recebe a notícia que será mãe do Salvador. Ela diz: nossa, como eu serei uma mulher agraciada. As mulheres dirão como eu fui bem-aventurada. A ideia aqui é de que, por conta da vontade de Deus e da graça de Deus na vida dela, ela estava contente, ela estava plenamente feliz, porque os propósitos do seu Salvador se cumpriam na vida dela. Nós temos outros exemplos, mas bem-aventurança é algo que precisamos desejar. Desejamos a bem-aventurança não como um fator externo que alcança a nossa casa ou que alcança a nossa vida, mas está ligado a ser bem-aventurado. O bem-aventurado recebe este atributo do próprio Deus. Neste salmo, parece que está se falando de um homem que teme ao Senhor apenas. Mas o termo bem-aventurado liga o homem que teme ao Senhor e anda nos seus mandamentos com a sua família, com a sua casa e com aquilo que cerca a sua vida familiar. Olha só, a família que é bem-aventurada, ela é guiada pelos mandamentos do Senhor. E este é o tema deste salmo. O bem-aventurado, ele é orientado a viver pelos mandamentos do Senhor. Ele conduz a sua vida familiar, a sua vida diante dos mandamentos de Deus. O versículo 1 deixa muito bem claro. Ele começa louvando a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Por quê? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor
e se compraz, se satisfaz. A palavra compraz, ele se satisfaz, ele tem prazer nos mandamentos do Senhor. Tem outro salmo que fala do bem-aventurado e que fala de prazer na lei do Senhor. Qual é o salmo? O Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele tem o prazer na lei do Senhor. Na sua lei ele medita dia e noite. Por isso, meu irmão e minha irmã, neste mês da família, busque orientar a sua casa, a sua vida familiar, o seu casamento, a criação dos seus filhos, a convivência da sua casa, diante dos mandamentos do Senhor, sentindo alegria, prazer em ser orientado pela palavra de Deus. Então, eu separei 4 verdades sobre uma família que é orientada, que é guiada pelo prazer na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus. A primeira delas é uma família com descendência poderosa. O homem bem-aventurado tem uma descendência poderosa. Observe o versículo 2. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. O que esse texto deixa manifestado é que a ação do homem bem-aventurado, da família bem-aventurada, que segue os mandamentos de Deus, ela torna-se uma família de influência, uma família relevante. Mas observe que a expressão descendência envolve continuidade, e não apenas de uma prole de filhos, muito mais do que isso, de uma geração de pessoas. Pessoas que amam o Senhor, que servem ao Senhor e que habitam na terra de forma influente. A palavra poderosa não pode ser traduzida apenas como domínio. A gente tem muito o costume de traduzir poder com domínio, mandar, conquistar todas as coisas. Mas aqui envolve influência, ação. A ideia é de que a descendência poderosa na terra, ela é abençoada, ela é reconhecida por suas bênçãos por causa da justiça. Eles são conhecidos como geração dos justos. Esta promessa se aplica em Jesus na vida da igreja. Há um remanescente do povo de Deus. E este remanescente poderoso é Cristo, que reúne na família de Deus os escolhidos, os salvos e os redimidos por Ele. Aquele a quem Ele chamou e vocacionou para a salvação. Esses redimidos são feitos herdeiros de toda a promessa celestial e filhos de Deus. Por isso, ainda que casais não possam ter filhos, ainda que filhos venham a óbito, porque isso acontece, e falar disso no mês da família é tão difícil, é preciso lembrar que essa descendência não se aplica apenas a um código genético transpassado de pai para filhos, mas envolve a própria herança do Senhor, pertencer ao povo do Senhor, a comunidade dos justos, uma nação de abençoados. Pertença a essa descendência poderosa, não poderosa por causa de suas virtudes, mas poderosa por causa da palavra de Deus, que traz autoridade e influência para o povo de Deus, a viver neste mundo de forma santa, digna, verdadeira, como filhos de Deus. Segundo lugar, a família que é guiada pelos mandamentos do Senhor, por isso é uma família bem-aventurada, é uma casa próspera. É uma casa de prosperidade. O versículo 3 diz assim: na sua casa
prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. E você pode levantar algumas interrogações na sua mente e no seu coração agora. A primeira delas é: desde quando o pastor da igreja presbiteriana prega a doutrina da prosperidade? A outra interrogação que pode estar no seu coração é: eu conheço o pastor Arão, e ele não é rico, e nem muito próspero financeiramente. Talvez você esteja falando assim: a maioria dos irmãos desta igreja não são ricos e prósperos financeiramente, não tem dinheiro. E aqui não se prega: venha para a igreja, dê para a igreja dinheiro e Deus vai te fazer rico e próspero. Porque há um ensinamento deturpado sobre prosperidade no mundo moderno. O conceito de prosperidade bíblica não envolvia apenas acúmulo de bens ou riquezas de recursos financeiros. Envolvia, sim, uma vida próspera, equilibrada, feliz, de recursos, mas uma vida equilibrada diante dessas coisas. O papel da riqueza não era ser a prioridade desta casa. A riqueza é a consequência dessa casa. E o Salmo vai deixar isso bem claro. Porque o versículo 3, quando disser a prosperidade na casa dele e a riqueza, olha só os atributos desta casa próspera e rica. Não é dólar, não é ouro e não é prata. Não são tecidos preciosos. Olha quais são os atributos enumerados no versículo 3. Justiça permanece para sempre. A sua justiça permanece para sempre. Uma casa próspera é uma casa que caminha na justiça, honesta, íntegra. Observe o versículo 5. Os recursos desta casa, o recurso deste lar não serve para si mesmo. Não é voltada apenas para os da casa em si. Esta casa também está voltada para os de fora. Olha o que diz o versículo 5. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Se compadece e empresta. O versículo não termina assim. Ele defenderá a sua causa em juízo. Ele busca a justiça. Não uma justiça própria, mas uma justiça aplicável para benefício de outros. Onde a sua prosperidade tem te levado? Para um acúmulo pessoal? Para um coração parecido com o do tio Patinhas? Que tem prazer em nadar numa piscina cheia de moedas, mas não tem tempo para brincar com os seus sobrinhos netos? Onde a tua prosperidade tem te levado? A aplicar justiça a quem precisa? Ou uma vida individualista? Uma vida voltada para si? A casa próspera está voltada para fora. Ela persegue a justiça. Ela permanece na justiça. Observe o versículo de número 9. Distribui e dá aos pobres. O rico e próspero na Bíblia não é o que tem mais. O rico e próspero na Bíblia é o que dá mais. Ele dá justiça, ele empresta, ele aplica justiça para os outros, ele dá ao pobre. Ele dá ao pobre. Na Bíblia, o princípio da prosperidade é estar voltado não para si mesmo, mas para o outro. Tenha um coração próspero. E um coração próspero não se faz apenas com o bolso. Não se faz apenas com recursos financeiros. Se faz também com intenção. O versículo 9 diz: a sua justiça permanece para sempre. Opa, não é a primeira vez
que justiça que permanece para sempre aparece nesse salmo. É repetido. É uma sequência de repetições. Justiça que permanece para sempre. Olha o versículo 3, olha o versículo 9. No meio de tudo isso, envolve generosidade. Envolve estar voltado para o outro. Uma casa próspera pode ser uma casa muito simples, mas é uma casa que hospeda. Uma casa próspera pode ser uma casa muito simples, mas é uma casa que socorre. Uma casa próspera é uma casa que pode ser muito pequena ou também muito grande, mas que todos sempre se sentem perto, próximos. Uma casa rica pode não ter grandes ladrilhos, vidros, lustres, mas uma casa rica e próspera é onde o amor é abundante e distribuído com generosidade, onde a justiça está aplicada para sempre. Os recursos têm propósito. Ele dá ao pobre, ele empresta a quem precisa. Terceira verdade sobre a família que é guiada pelos mandamentos do Senhor. Salmo 112 fala sobre luz e discernimento em momentos difíceis. A família do bem-aventurado, ou a família bem-aventurada, que é guiada pelas Escrituras, também passa por problema. Hoje o presbítero Wilson Faria, nosso vice-presidente do conselho, me fez lembrar de uma música que eu gosto bastante, de Chico Buarque. Ele falou: pastor, como que é aquela música que o senhor vive falando? Reparando bem, todo mundo tem problema. Casca de ferida ou vacina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho. Só a bailarina que não tem. A bailarina é perfeita. Ela vive num mundo ideológico, ela transmite uma ideia. Ela nunca o vento levantou a sua saia, ela nunca teve problema. Mas todo mundo tem. A família do bem-aventurado também passa por intempéries. A família do bem-aventurado, ou a família bem-aventurada, que é guiada pelas Escrituras, também está cercada de trevas. A família do bem-aventurado também sofre perseguições. Mas olha só, qual é a promessa do Salmo 112? A promessa do Salmo 112 é que luz e discernimento acompanha esta casa, acompanha este homem, acompanha esta família em meio às trevas. Observe o versículo 4. O justo, ou ao justo, nasce luz nas trevas. João Calvino, no alto da capela de Genebra, mandou escrever luz sobre as trevas. Aquela era uma comunidade que foi alcançada pela luz do Senhor. É preciso lembrar que esta família vive num mundo real e num mundo caído. Nós também vivemos. Hoje, pela manhã, dando aula para os adolescentes, eu lembrei que José vivia num mundo muito caído. José estava vivendo um período difícil da sua vida no Egito. Deplorável. Sua reputação manchada, escravo, vendido, rejeitado e odiado pelos irmãos, vendido como escravo, condenado injustamente por assédio sexual, estava numa masmorra, na masmorra do Egito. Ele foi esquecido por homens que ele ajudou. Um copeiro do rei de Faraó, ele foi esquecido. O homem simplesmente esqueceu dele. E não foi por um dia, ou dois, ou por 2 semanas, foi por 2 anos. Mas Deus era com José em meio às trevas do Egito, em meio ao poder do mal, em meio ao rancor dos irmãos, em meio às denúncias da mulher de Potifar, em meio à masmorra do Egito, em meio ao esquecimento e injustiça do copeiro do rei, a quem ele ajudou e serviu. Deus era com José, luz sobre as trevas. O Salmo 119 nos lembra disso, e eu citei isso domingo passado. Tudo que a sua família precisa é da orientação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz
para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para onde? Os meus caminhos. A gente tem andado de bicicleta lá em casa, à noite. À noite. Verdade. A gente vai levar a Isabela para a faculdade, na Unifatesc, de bicicleta, e a gente vai buscar ela de bicicleta. Mas a gente tinha umas luzinhas muito sem vergonha. Era uma luzinha pequenininha que a gente acendia, ela piscava e apagava. E às vezes a gente ficou com medo de ir no escuro. E aí nós compramos um farol para a Isabela, que é melhor do que o farol da minha moto. Que diferença! A gente fica até seguro. Quis até empinar de bicicleta no escuro. Olha só como eu estava ousado. Nunca dá certo esse negócio. Principalmente para quem é gordinho como eu. Numa estrada que tem areião, vai dar errado. Mas a lanterna trouxe confiança. A Isabela vai segura, a gente volta, vai buscar, a Andréia vai. Todo mundo tem a lanterninha na bicicleta. É gostoso. Porque a gente vê onde a gente está indo. A gente vê o buraco. A gente vê o cachorro. A gente já começa a se preparar para o cachorro. Tem um cachorrinho preto. A gente se prepara para ele. Já. A luz, ela prepara o nosso caminho. Nos dá segurança. O bem-aventurado está cercado de trevas. Ele precisa ir, ele precisa prosseguir. Mas a luz traz a ele discernimento em momentos difíceis. Observa. Observa como ele está cercado de trevas. Olha o versículo 4. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Benigno, bondade, misericórdia, atributos de Deus que perseguem o justo. Tem outro salmo que fala sobre isso. O Salmo 23. Como o Salmo 23 termina, como ele encerra o desfecho de um banquete diante dos inimigos, onde o cálice da ira de Deus transborda sobre os inimigos do pastor, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Observe o versículo 10. O versículo 10 é um retrato do perverso, do homem que está descontente com o justo, com o bem-aventurado. Ele o persegue, ele tem inveja do bem-aventurado, ele não gosta do bem-aventurado. E isso fica claro ao ler. O perverso vê isso e se enraivece. Ele vê a família bem-aventurada, a família que é guiada pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus, e ela vê uma família poderosa, de influência, ela vê uma casa próspera, generosa, justa, amorosa, que está voltada para fora e é acolhedora. Ele vê o bem-aventurado cercado de trevas e de pressões, e ele fica com raiva disso, porque ele vê que a família bem-aventurada prospera diante de tudo isso. Olha a segunda expressão do versículo 10. O que o perverso faz? Range os dentes e se consome. A ideia é de que é algo destrutivo para ele, para o perverso. É isso que a inveja, a raiva, o ressentimento, a amargura produz no coração de pessoas. Consome, destrói, adoece. O justo tem discernimento. Ele está cercado de trevas, tentações, pressões. O perverso não gosta dele, mas ele tem luz e discernimento para viver. Acredite. Acredite em mim. A sua casa está cercada de trevas. A escola dos seus filhos está cercada de trevas. As janelas da sua casa estão voltadas muitas vezes para as trevas. As janelas da internet, dos celulares. Acredite em mim. Este é um relato do mundo que nos cerca. Este é um relato bíblico sobre o povo de Deus, de que o mundo nos odeia.
E não odeia a nós por causa de nós, odeia por quem nós seguimos e servimos, que é Cristo. Porque antes de nos odiar, odiou o nosso Senhor. Jesus diz isso. Estamos cercados de trevas. Mas aquele que é guiado pelas Escrituras tem lâmpada para pedalar não no escuro. Ele anda no carreador iluminado pela palavra de Deus. Ele tem discernimento. Mesmo cercado de trevas e dificuldades, ele sabe para onde vai, porque ele é iluminado por Deus. Eu espero, irmãos, que esta confiança sirva para fortalecer os nossos corações e nos fazer recorrer a Ele. Recorra à luz do Senhor, porque Jesus mesmo no Novo Testamento se apresenta no capítulo 12 de João dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo, quem me segue e quem crê em mim, não anda nas trevas. O que Jesus está dizendo aqui, quem crê e segue a Ele, não anda perdido. Tem discernimento para a vida. Tudo que a nossa casa mais precisa, mais do que internet e banda larga, mais do que recursos financeiros, tudo que a nossa casa mais precisa, mais até do que educação acadêmica, tudo que a nossa casa mais precisa é de discernimento do Senhor para viver num mundo de trevas. Só Jesus faz com que a gente ande sem estar perdido, porque Ele é a luz do mundo. A minha casa precisa da luz do mundo. Quarta e última verdade sobre a casa do bem-aventurado. A casa do bem-aventurado não tem medo do futuro. Eu vou repetir. A casa do bem-aventurado não tem medo do futuro. Olha, o versículo 7 vai dizer assim: ele não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Ele não tem medo de notícias ruins. Ele não tem medo do que estão avisando, do que está falando lá. Olha, vai acontecer isso, uma gripe aviária chegou aí. Já teve o Covid. Não tem medo do futuro. Ele não tem medo de más notícias. O coração dele confia no Senhor. Sabe, irmãos, ter medo do futuro é algo muito presente no nosso coração. E às vezes a gente pensa que não temos medo do futuro. Mas pequenos sinais mostram às vezes o contrário para nós. Quem já não ficou ansioso e perdeu uma noite de sono por causa de uma decisão, por causa de um trabalho, por causa de um cliente, por causa de um patrão, por causa de uma decisão que precisava ser tomada? Quem de nós aqui já não ficou ansioso, fazendo borboletinha com a perna na cadeira até ela quebrar? Quem de nós aqui já não roeu a unha? Por causa de questões futuras. O medo do futuro ele é muito presente. Porque o futuro é algo que nós não conseguimos manipular, controlar. O futuro ainda não aconteceu para nós. Mas para Deus, o futuro é transcendente. Deus já está lá. E é interessante isso. Porque a solução do homem que não tem medo, da família que não tem medo de notícias ruins, que é o que o texto diz, ele não teme o futuro, é porque o coração dele confia no eterno, no Senhor, no transcendente. O coração dele confia naquele que conhece o futuro. Há muitos salmos que falam dessa questão do futuro, e um dos meus preferidos fala do Senhor como o arrimo da nossa sorte. O versículo 5 do Salmo 16 vai nos apresentar uma ilusão muito segura do salmista sobre o futuro dele. No Salmo 16, Davi vai dizer assim: o Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é o meu cálice.
E o Senhor é o arrimo da minha sorte. Eu gosto desse versículo. E ele tem tudo a ver com o futuro. Porque no Salmo 16, Davi está cantando a sua confiança em Deus, a sua segurança em Deus. É um Davi que está sendo perseguido. É um Davi que está exilado, que não mora junto com o povo de Israel, e que, pelo contrário, Davi está morando junto com os filisteus, os seus inimigos. Mas Davi está dizendo, eu não tenho medo do futuro, porque a minha parte da herança é o Senhor. Quando ele fala porção da herança, é direito que lhe cabia de uma herança. Ele está dizendo que o direito dele é o Senhor. Isso não pode ser tomado por reis, por ditadores. Isso não pode ser tirado geograficamente. Ele também vai dizer que o Senhor é o seu cálice. Não é essa a metáfora que ele usa no versículo 5? O que cálice significa? Na Bíblia, cálice significa ira justa de Deus. Significa que a justiça de Deus é aplicada com a sua ira santa e justa. O Salmo 23 fala, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A justiça de Deus é aplicada sobre os justos, mas sobre os inimigos, sobre o perverso, ela é ira que traz juízo e condenação. É Deus quem cuida e traz juízo daqueles que se levantam contra o seu povo. A sua justiça é o Senhor. Ele não teme o futuro. Porque o Senhor é o arrimo da sua sorte. Essa é a terceira metáfora. Eu saí um pouco do Salmo 112, só para vocês entenderem o que é não temer o futuro. Porque agora Davi usa a palavra sorte, e muitos interpretam sorte por acaso. Mas na Bíblia, a palavra sorte não tem esse significado ao acaso. Ela está envolvida no contexto da crença judaica de destino. Destino. Davi está dizendo, quanto ao meu futuro, ao meu destino, o Senhor é o arrimo. Bom, nós temos aqui arquitetos, engenheiros, nós temos vários engenheiros e vários arquitetos aqui na igreja. E nós temos um mestre de obras, mestre dos mestres de obras, que é mais que um engenheiro, que é o seu José Balbino. E sabe da importância de um muro de arrimo, não sabe, seu José Balbino? Porque um arrimo, ele traz segurança, apoio. O muro de arrimo sustenta. Ele traz segurança para a construção. O arrimo, ele fortalece. Ele permite a edificação. O que Davi está dizendo é que a vida dele não está escorada em pau podre e nem em areia. A vida dele, o destino dele, o futuro dele está bem seguro. Porque Deus é o arrimo do meu destino. Eu quero voltar para o Salmo 112 e lembrar do homem bem-aventurado, de uma casa bem-aventurada. Ela não tem medo do futuro. Ela não tem medo do futuro. Eu ainda gostaria de lembrar de um exemplo bíblico de Provérbios, da mulher virtuosa. Eu fui para Davi e quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 31 de Provérbios, texto favorito da nossa irmã Thaís Nicolete. Provérbios 31, o texto que narra da mulher virtuosa. Preste atenção, não é mulher virtual, é uma mulher cheia de virtudes. E há uma série de virtudes narradas. Há uma pergunta retórica: quem encontrou essa mulher tão cheia de virtudes? No versículo 10, quem achará? O seu valor é maior do que joias preciosas. O coração do seu marido confia nela. Irmãos, isso é virtude. Mas uma dessas virtudes está diante de não ter medo do futuro. Ela não tem medo do futuro. Esta mulher provavelmente é a mulher do homem do Salmo 112. Ela é casada com o homem do Salmo 112. Não é isso, Rafael Nicolete?
Olha que interessante. O versículo, eu vou ler a partir do versículo 12. Ela lhe faz bem e não o mal todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho, de bom grado trabalha com as mãos, é como um navio mercante, de longe traz o seu pão, é ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, ela cinge os seus lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite, estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre mão ao aflito. Ela tem as mesmas virtudes do bem-aventurado, porque a casa dessa mulher é bem-aventurada. Ela abre mão àquele que está aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, ela não tem medo da neve. Ela não teme o futuro. Ela não tem medo do frio, porque ela está preparada. Pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ela faz para si cobertas, veste-se de linho fino e púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes. Quando se assenta entre os anciãos da terra, ela faz roupas de linho fino, vende-as, dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos. E quando é o dia de amanhã, não tem preocupações. Não significa que ela é uma mulher desleixada. Não significa que ela é aquela cantora. Não tinha uma cantora que cantava uma música irritante que dizia assim: tô nem aí, tô nem aí. Já lembra como que era o nome dessa cantora? Luca ou Luna, né? Tô nem aí, tô nem aí. Não é isso. Não é isso. Ela não era uma mulher imprudente. Quando o texto diz: quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações, é porque ela não tem medo do futuro. Por causa do Senhor. Olha como termina. Versículo 30. Enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não tema o futuro. Não tenha medo, não ande ansiosos pelas coisas do amanhã. Jesus diz em Mateus 6, basta cada dia o seu próprio mal. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas são acréscimos. Faça do Senhor o seu arrimo. O Salmo 112 fala de uma família que não é perfeita, mas é orientada pelo perfeito. Porque ela é orientada pela palavra de Deus. Essa palavra se encarnou. E está representada em Jesus. Não precisamos temer o futuro, porque Jesus é a segurança dele. Ele é a certeza da perseverança dos santos. Ele é a verdade que nos garante vida eterna, salvação, perdão dos pecados. Eu desejo que a sua família seja próspera, tão rica, que ela esteja sempre voltada para fora, para atender quem precisa, para acolher quem precisa. Eu desejo que a sua descendência esteja contada entre os santos, entre o povo de Deus, porque essa descendência poderosa viverá com ele para sempre. O meu desejo é que a minha casa, na minha casa, a luz do mundo, seja a principal referência e traga discernimento para mim, para minha esposa e para os meus filhos. Eu desejo isso para sua casa também. É isso que esse salmo nos ensina. Eu desejo que você não tenha medo do futuro, que ninguém que habite no seu lar tenha, porque o Senhor é o arrimo da nossa sorte. Ele é a nossa segurança. Nós confiamos nele. Somos bem-aventurados. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.